Alô, bom dia, meus amigos. Sou Antônio Martins Farias, eu sou analista institucional com visão democrática. Meu compromisso pessoal é em defender a democracia. O título de hoje é... Bom, eu quero aqui deixar o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E, por favor, se inscrevam no meu canal. Eu estou com... até o final de junho a gente ultrapassar 1.000 inscritos. Muito obrigado. Hoje eu falo assim, o título do meu vídeo entre violência e o golpe, né? O Brasil em alerta, né? Eu tenho um editorial que é o seguinte: convido você, né, para assistir esse vídeo até o final. E se inscrever no meu canal, como eu falei, né? Hoje trato de dois temas extremamente importantes: a violência contra a mulher e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte proposta pelo ex-deputado Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara e promoveu um verdadeiro escândalo, né, de falcatruas e processos, e todo mundo sabe a história dele, né? O primeiro, infelizmente, não sai, o tema de hoje, melhor dizendo, é o seguinte: é a violência contra a mulher e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte proposta pelo ex-deputado Eduardo Cunha, que foi, né, cassado, chegou a ser preso, mas agora postula novamente retornar à Câmara Federal com o aval do povo mineiro, né? Ele era do Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro ele tem uma filha que também concorre à mesma vaga. Para ele não competir com a filha, ele se domiciliou no estado de Minas e por aquele estado pretende novamente retornar à Câmara, né? O primeiro assunto, infelizmente, não sai das manchetes, né? O segundo raramente aparece. Ambos são fundamentais, né, para compreendermos um país que, em muitos aspectos, encontra-se fora do seu eixo normal. O Brasil encontra-se muita coisa fora do eixo, né? A violência contra a mulher precisa ser urgentemente enfrentada, né? Já o segundo tema, né, ele exige da sociedade que a sociedade cobre, né, dos políticos, pois, conforme previsto na ordem constitucional vigente, não cabe convocação de nova Assembleia Constituinte no Brasil, a não ser em caso de ruptura institucional, o que não corresponde com o desejo do povo brasileiro, né? A violência contra a mulher, esse é muito preocupante. Segundo dados, né, de 2016 a 2025, o número de processos relacionados à violência doméstica bateu recorde. Mais de 6 mil processos, 6 milhões e meio de processos. É muita coisa. São números assustadores e preocupantes, né? Cerca de 6,5 milhões, né, de ações, né, tramitam na justiça envolvendo uma grave falha estrutural, especialmente no campo da educação, né? Essa elevada incidência de crimes contra a mulher, ela tem origem, em grande parte, no machismo e na ausência de políticas educacionais mais consistentes. Isso não tenha dúvida. Eu estou falando com muita precisão, com muita certeza disso, né? Para mudar esse cenário, é fundamental que a sociedade se envolva no combate a esse crime tão grave, né? Eu acho que é absolutamente que a sociedade precisa de se envolver. Mas esse envolvimento deve ser pautado no diálogo e, sobretudo, na educação, dentro do ambiente familiar. Porque a família é a célula única da sociedade. A violência parte de casa. É o preconceito do pai, da mãe, a agressão do pai à mãe, a mãe ao pai, na presença dos filhos, e na falta de... Enfim, a desestruturação da família. Essa é a causa básica dessa violência. Desculpa, bati na câmera aqui, né? Tão grave que a gente precisa de combater. A primeira sala de aula da criança é o lar. Os pais irresponsáveis precisam educar melhor seus filhos, superando os requisitos de uma sociedade patriarcal, né, que nós temos, e promovendo uma convivência baseada na igualdade entre todos os seres humanos.
É o que precisa ser feito. A violência contra a mulher e contra a sociedade só vai reduzir quando tivermos essa consciência. Mas essa consciência não adianta eu exigir de um judiciário forte, de uma polícia competente. Nada disso resolve se o lar não for a verdadeira aula para essa criança. Então é competência dos pais, dos avós, dos vizinhos, uma estrutura familiar justa, equilibrada e sem violência e sem preconceito. Porque se os pais têm preconceito contra uma determinada cor, os pais têm preconceito com determinada religião, os pais têm preconceito com uma determinada classe social porque mora no subúrbio, que não, essa separação vai para a criança. A criança se tornará um adulto com os mesmos defeitos, o mesmo machismo, o mesmo preconceito dos pais. A polícia, o juizado, os tribunais, os movimentos sociais são fundamentais para acabarmos com a violência contra a mulher. No entanto, repito, posso até me tornar repetitivo ao excesso. A verdadeira luta contra o combate à violência doméstica está dentro de nossas casas. O princípio da igualdade deve prevalecer sobre todos os outros. Somente assim teremos condições reais de reduzir tanto o volume de processos quanto a violência contra a mulher. O machismo de não aceitar que um relacionamento termine, aí eu vou lá, mato a minha ex-namorada ou minha ex-esposa, isso é machismo. É conceito patriarcal da mulher, o homem provedor, o homem que manda em casa. Não, isso tem que mudar. Esse conceito está ultrapassado. A partir de 1961, quando houve a primeira lei autorizando a mulher a ir para o mercado de trabalho, trabalhar, houve a libertação. O movimento sexual dos anos 60, 70, feminista, né? Que teve evolução, sim, trouxe a mulher para o cenário, para a mulher sentir prazer, para a mulher se sentir responsável, para a mulher se sentir participante desse envolvimento. Isso é fundamental, mas ficou o machismo, o preconceito e o desrespeito ainda às mulheres, o que é lamentável. No século XXI, nós achamos que a mulher não tem direitos. A mulher tem direito e precisa fundamentalmente de respeito. Ah, mas a mulher põe um short curto. Gente, a mulher pode estar nua na rua. É problema dela. Não é eu, não sou eu que vou julgar se ela deve se vestir de forma A ou B e para a religião A ou B. É uma decisão pessoal de cada um. Agora é preciso que tenha educação, que a gente saiba respeitar. O princípio da igualdade deve prevalecer sobre todos os outros. Somente assim teremos condições reais de reduzir tanto o volume de processos quanto a violência contra a mulher. Se nós não tivermos essa concepção, a violência vai continuar. Os movimentos sociais de combate são fundamentais. As medidas protetivas são fundamentais. A autorização do policial, do delegado aplicar as regras, né, de convivência entre os casais são fundamentais. No entanto, nós temos que combater a violência na base, na estrutura que é a família. E toda família tem valor. Toda família é como a vida. O que importa é a vida, não importa o que a pessoa pensa, o que a pessoa é, em que gênero que a pessoa pertence. É o respeito, a dignidade da pessoa humana. Está lá, gente, no artigo 1º da nossa Constituição, os fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, como fundamento estruturante. Esse princípio, esse fundamento, ele se irradia por todo o processo legislativo, por todo o processo
executivo por todo o processo judiciário. Envolve todas as camadas sociais, a dignidade da pessoa humana. Combina com o artigo 3º da nossa Constituição, que é acabar, erradicar a pobreza e acabar com os preconceitos raciais e etc, e etc. Então, mais uma vez, é preciso deixar claro, repetido, né, nesse meu vídeo. O princípio da igualdade deve prevalecer sobre todos os outros. Somente assim teremos condições reais de reduzir tanto o volume de processos quanto a violência contra a mulher. É essencial que se ensine às crianças, gente, que não deve haver preconceito, seja de raça, gênero ou qualquer outra diferença. O preconceito é que leva à violência. Nós não podemos ter preconceito. E os pais têm a obrigação de ensinar os filhos. Os pais têm a obrigação de respeitar os filhos. Os pais têm a obrigação de não praticar violência na presença das crianças e praticar violência nenhuma, mas especialmente na frente das crianças, que elas vão absorver todo esse conceito energético degradante que suja, que torna o ser humano mais violento na fase adulta. Além disso, gente, os pais devem dar um exemplo, cultivando relações familiares baseadas no respeito, na convivência pacífica. Isso não é difícil, basta que você respeite o direito do outro, a vontade do outro, o desejo do outro e o respeito mútuo. Se não quer mais amar, que você não é obrigado a amar ninguém, chegue claramente e diga: não quero mais te amar, eu deixei de te amar, eu não te amo mais, quero ir embora, mas vá embora, mas não brigue com... não crie uma divergência entre os filhos resultantes desse relacionamento. A separação de um casal para um filho é a pior doença que ele pode enfrentar. Deixa efeitos psicológicos e psiquiátricos para o resto da vida. Ele não vai... E os pais têm que ter essa sapiência de compreender a dor que aquela criança ou aquelas crianças vão sentir na ruptura do relacionamento. Eles podem se separar como marido e mulher, como um casal de convivência, mas tem que respeitar os filhos. Não fazer com que os filhos sofram, não fazer com que os filhos se sintam desprotegidos. Porque qual é a primeira consequência que um casal vamos dizer assim numa palavra pobre, né, desmancha, se desfaz, se separa? Os filhos se sentem como? Desprotegidos, desamparados, sem amor e sem afeto. E isso é uma máquina que processa, né, essas informações e fica no seu psiquismo quando ela vai se transformar num adulto frustrado. Não sou psicólogo, mas essa é a realidade. Então, gente, é preciso que eu repito aqui, além disso, os pais devem dar o exemplo de cultivação das relações familiares baseadas no respeito e na convivência pacífica. Caso contrário, a violência vivenciada no ambiente doméstico tende a ser reproduzida ao longo da vida, perpetuando essa grave doença social que o Brasil ainda se manifesta de forma intensa. É lamentável o que está acontecendo contra a mulher no Brasil. Todo dia morre, sei lá, não tem ideia de quantas mulheres são assassinadas pelos seus namorados, amantes. Isso não é aceito. Não tem como ser aceito. Agora, é um processo que, como eu falei, os ajustes precisam de ser basicamente no lar. Não adianta nós termos um policial em cada esquina. A violência não vai acabar, gente. Porque a violência é uma doença social, é perpetrada, é dentro da família, é o combate dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que nós vamos viver uma sociedade melhor. Agora, se dentro de casa nós somos violentos, quando chegarmos na rua, vamos chegar do mesmo jeito. Tem um livro de um grande sociólogo, acho que ele é sociólogo, da Mata, que ele fala exatamente disso, a questão do brasileiro. O brasileiro é dentro de casa é uma coisa, na rua é outra, mas a violência vai para a rua. Agora, mudando um pouco de assunto,
Mas como eu falei, né, que é importante, os dois temas que eu tratei são importantes hoje, a violência contra a mulher e a convocação de nova constituinte. Eu tenho que dar um exemplo professoral. A Assembleia Nacional Constituinte é uma organização, vamos dizer assim, ela não tem uma natureza jurídica formal, mas é o poder do povo, né? Quando há uma ruptura de um Estado, há uma revolução, ou a constituição de um novo Estado, como foi, por exemplo, o Brasil amanhã, dia 24, 25 de março, quando o Brasil ficou independente de Portugal, o Brasil foi descoberto em 1500, mas em 1808, né, o Dom João VI veio morar no Brasil, em 1821 volta para Portugal, assume lá o reinado de Portugal, deixa aqui o seu filho, e é preciso que aí venha o processo de independência. O Brasil rompe as relações, diz assim, nós não queremos mais a bandeira de Portugal, nós agora vamos constituir um país. A partir disso, foi proposta uma Assembleia Nacional Constituinte para formar, para votar, para elaborar a primeira Constituição, que é uma manifestação do povo, né? É o voto do povo, o poder constituinte é do povo. É o povo na sua manifestação. Só que Dom Pedro I não gostou do que estava acontecendo na Assembleia, né? E dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs uma Constituição a seu modo. Mas, em 1824, nós tivemos a Constituição de 1891, 1934, 1937, 1945, 1967. Provavelmente, uns dizem que é a de 69, mas a gente trabalha só com a de 67, a emenda número 1 de 69 está inclusa na Constituição de 67 e a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, por que ela foi convocada? Porque com a ditadura militar rompeu-se com a ruptura, né, da ditadura militar de 64 a 85, não tinha como o Brasil sobreviver com a Constituição imposta pelo regime. Então é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, vota-se essa Constituição de 1988, que é uma das constituições mais respeitadas no mundo, uma das constituições mais democráticas que o Brasil já teve, e é a única. Espero nunca mais ter uma nova Constituição. Essa será eterna, tá? Não aí não há previsão constitucional para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, para reformar, para reformular, para recriar um novo Estado chamado Brasil, ou Federação Brasileira, como queira, né? A Constituição Federal, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, foi apelidada, assim, conhecida como Constituição Cidadã, conforme denominação do saudoso Ulisses Guimarães. Prevê mecanismos próprios, ou seja, a Constituição de 1988 prevê mecanismos próprios de atualização, como a revisão que foi feita em 92, 91, 92, e através de emendas constitucionais ou de reformas do Supremo Tribunal Federal, tá? Como aconteceu, podemos citar várias reformas que o Supremo já fez, mas o exemplo disso foi a interpretação do artigo 226 da Constituição, que trata da família, e o Supremo permitiu, então, em decisão histórica, né, e salvadora para o nosso país, o reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo. Assim, qualquer alteração na Constituição deve ocorrer por meio de emenda constitucional. Não há outra hipótese, né? A presidente Dilma também, em 2013, naquela crise que é o quebra-quebra de 2013, também propôs uma reforma, uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. É inconstitucional. A convocação de uma Assembleia Constituinte é inconstitucional. Qualquer outra tentativa fora desse processo de emenda constitucional representa, na prática, a ruptura institucional, ou seja, um golpe. Isso o povo brasileiro não quer, não aceita, né? Segundo a coluna do Lauro Jardim, um jornalista de muito respeito do Globo, ele diz o seguinte, que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, teria afirmado a assessores e aliados que, caso eleito por Minas Gerais,
sua principal missão será a convocação de uma nova constituinte. Quer dizer, já começa errado. Aliás, Eduardo Cunha não podia nem se candidatar, porque ele devia ter vergonha, né? Porque a história de Eduardo Cunha é triste. Não vou entrar em detalhe, mas você conhece. No entanto, como eu falei, o poder constituinte pertence ao povo, como eu falei no início. E este não previu a convocação de nova Assembleia para substituir a atual Constituição. Ou seja, a Constituição de 1998 é a mais democrática da história do Brasil e precisa ser defendida, não atacada por propostas que coloquem em risco a instabilidade institucional. Eu, como analista institucional com vocação democrática, né, e sempre em defesa da democracia, não posso me calar diante de uma hipótese dessa. É estúpida a ideia desse deputado, que não podia se esperar nada de bom de Eduardo Cunha. Né? De Eduardo Cunha a gente sabe o que se pode esperar, só o que não presta. Conclusão. Eu vou fazer uma conclusão aqui diante do seguinte. Diante desses temas, fica claro que o Brasil enfrenta desafios profundos, né, gente? Não tenha dúvida. Tanto no campo social quanto no institucional. Combater a violência contra a mulher exige da educação, consciência e responsabilidade coletiva. Já a defesa da Constituição exige vigilância permanente da sociedade. Sem isso, corremos o risco de perder conquistas fundamentais. O momento é de reflexão e responsabilidade e ação. Esse ano tem eleições, nós precisamos de estar vigilantes. E a questão da violência contra a mulher, eu reforço, só será reduzida quando começarmos a reforma do lar, a reforma da família. Não quero uma família patriarcal, eu quero uma família que se respeite, eu quero uma família que não pratique a violência e nem induza ao preconceito. Porque a criança que nasce num lar violento, ela não vai ser, ela vai ser violenta quando adulta. Então a perda faz parte do processo da vida. Não é porque eu perdi uma namorada, que a minha namorada me abandonou, que eu vou matá-la. Não, isso não existe. Eu tenho que levantar a cabeça e ir para frente, olhar para frente, reformar os meus comportamentos, se foram inadequados para aquele relacionamento, e começar tudo de novo. Não agredir, não violentar, não condenar, não julgar. Porque não compete a nós julgarmos qualquer pessoa. O que nos compete e nos obriga é respeitá-la na sua essência. A decisão que ela tomou, certa ou errada, é dela. É um compromisso dela com o seu íntimo, com a sua religião, com a sua fé, com a sua filosofia de vida. E com o acerto com o Pai Eterno. Porque a grande dúvida, a grande decepção do ser humano é que temos um Deus cruel, um Deus que guerreia, um Deus que mata em nome da honra. Não, gente, esse Deus não. Deus não é cruel, Deus não mata ninguém, Deus não cobra ninguém, porque os meus defeitos são meus, eu que vou pagá-los, resgatando em vidas, nesta vida ou em outras, erros que cometi, perdoando. Sem perdão não tem salvação. A vida é um processo de perdão. E a violência, ela só acaba com o perdão. A violência contra a mulher é prova da ignorância, da falta de respeito ao próximo.
Porque a mulher tem todo o direito de ter a vida dela. A mulher tem todo o direito de ter a sua vida, de ter os relacionamentos que ela acha que seja adequado à sua vida. Não uma sociedade impor regras, determinar que não possa haver misturas sociais. Se nós somos uma mistura, o preconceito, o racismo precisa ser eliminado, ou precisam ser eliminados, para que a violência como todo seja reduzida. E, acima de tudo, o resgate de que compreendermos que o lar é a primeira e escola da criança. Compete aos pais e responsáveis darem um exemplo. Não passar para os filhos a violência que eles têm. Se nós conseguirmos essa mudança, a violência contra a mulher será reduzida. Caso contrário, podemos encher de fóruns, de delegacias especializadas para mulheres. Não vão resolver. Porque o problema está no nosso lar. O problema está na nossa vida. O erro está no meu preconceito. O erro está na minha ignorância. De não querer respeitar as divergências. Gente, muito obrigado. Esse tema é relevante. Se você chegou até aqui, reflita. Vamos combater essa violência através da educação, através do bom exemplo. Respeitarmos as divergências. Acabarmos com o preconceito. Aí nós temos como reduzir a violência contra a mulher e contra a violência como um todo. Muito obrigado mais uma vez. Se você se inscreva no meu canal, faça seus comentários, dê crítica, faça crítica. Me ajude a crescer com você. Muito obrigado e até quarta-feira.